Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, este ano de 2024, a Império ela está trabalhando aula de inglês online de uma forma bem diferente. Na verdade, você determina o número de horas que gostaria de fazer por mês e o preço é fixo, é um preço só, independente do número de horas. Portanto, você tem a possibilidade de estar fazendo 4 horas mensais, assim como 8, 12, 16, até no máximo 20 horas mensais, tá? Dependendo da sua necessidade ou da sua disponibilidade também. O custo fixo mensal é de R$ 750 por mês. Portanto, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa página na internet impericolenterprise.com.br ou através do e-mail comercial contato@impericolenterprise.com.br. Bom, vamos à nossa dica gramatical. Continuemos a falar sobre a questão do particípio passado do verbo be, tá? Vamos trabalhar uma outra situação e observar a característica do verbo sendo aplicado nessa frase que vamos estar apresentando, tá? Mas é bem divertido, né? Observem. We have been in love with each other. We've been in love with each other. De novo. We have been in love with each other. Bom, é o seguinte. Estamos apaixonados um pelo outro ou fomos apaixonados um pelo outro. E agora? Santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador. Que dúvida agora, não é mesmo? Porque, veja bem, se você fizer a opção de colocar essa frase no tradutor, ele vai dar a seguinte resposta: fomos apaixonados um pelo outro. Ah, mas o amor acabou. Senhor, sofro tanto. O que eu faço agora? Bom, eu continuaria estudando, não é? Bom, brincadeiras à parte. Veja bem. We've been in love with. We have been in love with. Tá? Porque apaixonado, paremos e observemos. É um estado. Certo? É um estado. E não exatamente uma condição. Tá? Por ser aquariano, né? Dizem que os aquarianos não conseguem entender muito bem essa questão sentimental, né? Porque segundo, né, o horóscopo, né, aquariano, ele raciocina tudo, né? Tudo tem que ter uma razão, não é mesmo? Né? Ele não age com o coração, ele age sempre com a razão, né? Pois bem, mas usando um pouco dessa razão, né? Falemos um pouco agora de estrutura gramatical e não exatamente de sentimento, tá? Quando falamos we have been in love with, se compararmos ao português, podemos entender que encontramos-nos apaixonados por alguém. Porque
O que garante aquela suposta resposta do tradutor? Aquilo é inteligência artificial. A inteligência artificial não pensa, ela não raciocina, é programada. Bom, quem assistiu o Exterminador do Futuro aí sabe bem do que eu estou falando, né? Entendeu? Inteligência artificial nós podemos comparar a Skynet, né? Certo? Então, é aquela história. Quem garante para você que we have been in love with, né? Fomos apaixonados? Porque aquela história do presente perfeito, né? Porque agora algo começou no passado e tem um efeito agora no presente, né? Porque a estrutura do presente perfeito é isso. Uma ação começa no passado, para e trabalha um efeito, certo? Porque se for falar da continuidade, utilizamos então o presente perfeito contínuo, mas nós esquecemos de estudar a característica do verbo. Ficamos preocupados em estudar a estrutura e esquecemos do mais importante, que é o verbo. Que a estrutura não é tão importante assim, o importante é o verbo. Portanto, nesse caso, o que acontece? We have been in love with passa a ideia de que estamos atrelados a um sentimento e não dizendo que fomos atrelados a um sentimento. Porque quando você diz assim, ó, I am falling in love, eu estou apaixonado. Não vamos traduzir, né? Eu estou caindo no amor. Senhor, 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 Senhor. Aí fica difícil. Tá vendo? Quem apela para tradução acaba traduzindo de uma forma assim que chega a doer um pouco, né? Então, quando você diz I am falling in love, eu estou apaixonado, e não eu estou me apaixonando, como se você estivesse trabalhando uma ação. Eu não estou dizendo que a estrutura está errada. I am falling in love não existe. Existe sim. Mas para um pouco para pensar. O canal aqui trabalha a ideia de raciocínio. Não vamos estudar estrutura gramatical. Vamos trabalhar raciocínio. Porque para falarmos corretamente inglês, precisamos aprender a raciocinar inglês. A pensar inglês e não traduzir o inglês. Certo? Portanto, agora, se você diz I have been in love with someone, automaticamente subentende-se que você encontra-se em estado, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira agora, né? Em um estado de paixonite aguda ou paixonite crônica, não é? Eu tenho estado apaixonado. Então, quer dizer, eu tenho estado apaixonado. Quer dizer, que então eu apaixonei-me, eu caí em estado de paixão, continuo em estado de paixão e vou levando até onde Deus quiser. Percebe? Porque quando você faz análise, é bem diferente de quando você decora a frase montada. Quando você entende o processo, é muito diferente. Totalmente diferente, totalmente diferente. Porque daí você sabe exatamente o que você está falando. Entendeu? Porque, ó, portanto, essa situação que está sendo abordada, não é? With them in love with each other, não quer dizer fomos apaixonados um pelo outro. E sim, estamos completamente apaixonados um pelo outro. Não é? Agora, mas Márcio, mas e se quiséssemos dizer, por exemplo, que um dia fomos apaixonados um pelo outro? Como é que fica? Bom, a frase é a mesma, só que vai depender do contexto. Eu imaginei que vocês fossem perguntar isso. Experiência, né? Professor, né? Experiente, né? Eu imaginei que vocês fossem perguntar isso. Porque você fala assim, ó,
We've been in love with each other before. O before já passa a ideia no comparativo da língua portuguesa. Então, a preposição before já altera o sentido da frase inteira. E aí é que está a questão. Portanto, o estudo do verbo be, o estudo do passado particípio do verbo be no comparativo com a língua portuguesa é extremamente denso e tenso também. Não é tão simples, tão fácil quanto pregam por aí. Não é impossível de ser entendido, tá? Não é impossível. Agora, quando você disser I've been in love, tá? I've been in love, eu encontro-me em estado de paixão. Estou apaixonado. Agora, quando você fala I am in love with, certo? Significa que você diz assim, olha, eu olhei, eu estou babando. Por quê? Porque o I've been, você está em uma relação. O I am, você quer se aproximar. Porque é aquela história, né? Sentimento não é uma coisa, né? Falando tecnicamente com o aquariano, sentimento não é uma coisa que você chega no supermercado, pega na gôndola e instala como se fosse um software, não é? Primeiro você olha, segundo, né? As pessoas que agem com o coração, né? Primeiro você olha, depois se apaixona, depois vive o romance, aquelas coisas, né? Então, bom, então vamos lá, dando sequência, né? Rapidinho para a gente poder fechar aqui a nossa explicação. Então, essa estrutura é We've been in love with each other, podemos traduzir estamos apaixonados ou fomos apaixonados. Aí vai depender da questão do contexto. Tudo bem? Uma dica interessante, hein? Não muito fácil, mas devagarzinho nós vamos chegar lá. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conland Enterprise. Vejo vocês no próximo vídeo.